seja muito bem-vindo. Mais uma temporada de PriorizeCast, agora com uma roupagem nova, uma cabeça nova. Confesso que a gente ficou muito tempo sem gravar. Não é só vocês que têm preguiça, às vezes eu também tenho preguiça. E gravar te exige tempo, ainda mais nesses dias que é tão corrido. Mas a gente sabe que gravar conteúdos, gravar coisas que realmente vão mudar a vida de vocês é muito importante. Então a gente agora traz uma nova roupagem agora para esse novo PriorizeCast, um novo momento que a gente está vivendo. Vai falar sobre negócios, sobre licitações, mas principalmente sobre decisões de impacto, né? O que muda para a gente no dia a dia. Licitações são procedimentos, negócios são importantes, mas a gente tem sempre um antes. Então, a gente vai iniciar um podcast agora, pelo menos esses episódios iniciais, um pouco diferente, principalmente para ajudar você, empresário que está passando por uma turbulência. A gente sabe como está difícil, a gente vê os noticiários, todo mundo endividado, todo mundo sofrendo agora com as questões, e você, empresário, agora esperando, né, saber o que vem de reforma tributária, o que isso vai impactar. Já está difícil para você, a gente sabe, eu atuo com muito empresário, eu sei que você está passando dificuldade financeira, eu sei que tem altos e baixos, sei que tu quer desistir, e aí o que a gente mais vê é como é importante você ter uma mentalidade. Passar esses momentos de crise, passar esses momentos de nervosismos que vão te acontecer no dia a dia, vai acontecer com todo mundo. Mas agora que a gente vai se aproximando, eu falo que não é só licitação, é você gerenciar também crises que o empresário tem. A gente quer, claro, te dar negócio, quer te dar oportunidade, quer te colocar dinheiro na mesa, mas a gente sabe que também tu está precisando de outras coisas. Então, esse PriorizeCast agora vai ser um pouquinho diferente. Trouxe uma convidada, pessoal, é uma convidada muito especial. Ela é especial para mim há mais de 20 anos. Então, a gente esse ano faz 20 anos juntos. É a minha esposa. Obviamente que eu tenho um carinho, uma admiração por ela. É uma pessoa dedicada, conhece também da parte jurídica tanto quanto eu. Já atravessou outros momentos de vida como perita e agora vem desenvolvendo um trabalho que é magnífico e que, obviamente, que os nossos clientes e todo mundo que tem acesso aos produtos da Priorize agora vão ter à sua disposição, que é um trabalho mais mental, né? A gente quer ajudar vocês um pouquinho a desenvolver um pouco a mentalidade, realmente fazer reprogramações do teu CPF, né? Porque cuidar só do CNPJ às vezes é básico, né? Mentalidade e tal, números, mas e o CPF lá por trás? A gente sempre fala, vamos arrumar o CPF, a questão de saúde e tal, mas no dia a dia o que impacta mais são as decisões. O que você toma no momento de crime, como que você faz. Então, essa pessoa aqui para mim é muito especial e que me ajuda, né, há 20 anos, que tudo que eu hoje também sou, eu agradeço a ela, né, que sempre vem me cobrando e que vem me reprogramando cada vez mais. Então, o Kleber lá de 20 anos atrás, com certeza não é o mesmo Kleber hoje com 36. E claro que tenho certeza que cada vez mais a gente vai melhorando, mas também com a ajuda de uma pessoa que te acompanha do lado sempre. Então, a minha esposa hoje é Gabriela Winiarski. Seja muito bem-vinda a esse episódio. Eu sei que tu relutou às vezes para gravar, gosta de ficar estudando, gosta de entregar um bom conteúdo. Então, assim, pessoal, a gente sabe que a Gabriela é muito dedicada, então tudo que ela vai falar aqui sempre tem muita base científica, muito estudo por trás. A gente vai conduzindo aqui, principalmente para você, empresário, entender como que funciona a questão da parapsicologia, que é o que a gente vai trabalhar, que é toda uma análise do consciente e subconsciente, e óbvio que agora eu vou aprendendo um pouco sobre tudo isso, e isso tem me ajudado, e óbvio que eu também faço tratamento, eu também faço acompanhamento com parapsicólogos. Por quê? Porque isso te ajuda a ter aquela performance que a gente tanto busca. O próximo convidado também, a gente vai falar um pouquinho sobre... Hoje eu gravo 2 episódios, então já pense que você está assistindo hoje, talvez na semana que vem já saia outro, que também é buscando também melhorias de vida. Gabriela, seja muito bem-vinda. E hoje todo mundo vai me conhecer, vai conhecer quem realmente manda lá em casa. Seja muito bem-vinda, Gabriela. Obrigada.
Espero que a gente tenha aí um papo muito legal e principalmente para você passar tudo aquele conhecimento que você sempre tem dentro de casa, aquelas discussões, aqueles puxão de orelha que você sempre acaba me dando. E a gente vai começar, Gabi, falando sobre uma coisa que tu sempre vem falando muito, que é esse mundo coach, né? A gente sabe que tem muitas palestras, muita gente vende hoje no digital e todo mundo tem aquela questão de motivação. Muita gente fala que motivação seria algo momentâneo e que realmente você precisa para dar certo nos negócios. Mas será que essas participações de eventos é suficiente? O que tu entende hoje como motivação? E o que você acha que motivação e mentalidade estariam juntos? É a mesma coisa, não é? Eu pouco sei, né? Mas o pouco que eu tenho observado na nossa sociedade contemporânea hoje em dia é essa hipnose coletiva, né? Que o mundo digital também está exigindo muito. Então, masterclass, coaching, que fala dessa questão motivacional, que traz a mentalidade à tona, é interessante, mas eu vejo mentalidade não como esse negócio forçado, sabe? Então, quando você fala de mentalidade, não quer dizer, não tem relação com o quadro, com a obra que você acabou de adquirir, com a última palestra que você deu, e o quanto você vendeu, ou essas situações. Mas mentalidade é quando você acorda numa terça-feira que está dando tudo errado, que desperta em você todos os gatilhos possíveis, e como você, não só como empresário, né, nas mais diversas situações, como você vai agir, como você vai decidir, como você vai fechar um negócio, e é bem nesses dias que vem algo muito importante. Como que você fecha? Como que você está operando mesmo nesse dia? Para mim, eu digo que eu pouco entendo, mas mentalidade se refere muito mais nisso. Não é o que quem você é, como você vai operar diante daquela situação, sob pressão, muitas vezes, e o que está oculto na tua personalidade, né? Que vai decidir aquilo, e você não leva isso para o Instagram, não leva isso para a tua palestra. Pouquíssimas pessoas fazem isso, mas não por completo, entende? Você vê que interessante, eu vou complementar. Eu vi esses dias o João. O João é um jogador de tênis, agora deve estar com 18, 19 anos. E ele fez uma fala esses dias, né? A gente sabe que jogador de alta performance, ele fala o seguinte: olha, tem dias que eu não quero treinar. Não queria ficar deitado, mas eu preciso treinar. E ele falou uma coisa muito certeira: é nesses dias que você vai se destacar dos outros. Porque, querendo ou não, se você trabalha todo dia bem, o que te diferencia? Porque todo mundo vai ter dias ruins. O que você faz com o dia ruim é que talvez vai te diferenciar. Seria mais ou menos assim, né? Exatamente. Os desafios que a vida coloca, né, que te elevam, que fazem você sair em movimento e sair da estagnação. E esse movimento, por exemplo, a gente sabe hoje que tem muita gente com dificuldade financeira, passando por turbulências, e tem gente que, né, consegue lidar melhor com isso, não sente vergonha, ou, né, sabe que está devendo, sabe que está passando por isso e às vezes quer ficar em casa. O ficar em casa resolve alguma coisa? Ficar parado? Ou é melhor a pessoa fazer esse movimento? Sair. Porque a situação financeira, às vezes, dela já está ruim. Se ela ficar em casa, não vai mudar em nada. Existiria uma recomendação de realmente sair? O movimento é importante? Depende da situação. O movimento é importante. Mas quando você já está sobrecarregado, por que se exigir tanto? Às vezes, a resposta ou a resolução daquele problema vem com a paz. Com novos estímulos, com novo... vai buscar... Eu sei que é clichê falar às vezes, mas ir pescar,
e buscar outras sensações, outras percepções sensoriais, outros estímulos, outras imagens para a mente, trazer aquela criatividade para que você consiga achar uma resolução talvez mais certeira. Depende da personalidade do indivíduo. Tem indivíduos que operam com mais eficácia de um jeito, na inércia, na paz, né? A mente dele opera de uma forma, e tem pessoas que no movimento, na ação, acabam sendo mais criativas. Depende da programação, da estrutura, da personalidade. Perfeito. Tu mencionou essa questão de coaches, essa parte motivacional, e você sabe que eu, né, sou um frequentador de eventos, gosto de ir, eu sempre volto com a cabeça, né, tu volta com outras ideias, e eu já atendi pessoas que foram nesses eventos, voltam animadíssimos, passa alguns dias e já, aquilo morreu. Isso tem explicação? Tem algum sentimento por trás disso? Sim, porque ela é aquela busca incessante por uma resposta ao externo e não ao que está dentro de você, das suas programações, do que está despertando aquele gatilho em você, para que traga aquele bloqueio no negócio que você precisa resolver, né? Tanto no âmbito empresarial, como nas mais diversas profissões ou situações de vida. Então, a motivação, ela dura 3 dias, né? Aquela motivação. E 3 dias. Por isso que o pessoal acaba vendendo... Eu digo assim, 3 dias, porque, né, dependendo, é muito rápido. Aquele pico, aquela adrenalina que você sente, aquela motivação, aquela alegria, que não é real, né? Que vem do externo. Então, a mentalidade, o que está programado em você, dura a vida inteira. E, às vezes, são padrões inconscientes que estão ali ocultos, bloqueando você não tem consciência, eles estão operando no automático. Então, aquela frase clichê, né, do Jung, que ele fala que enquanto você não se tornar consciente, o inconsciente vai conduzir a tua vida e você vai chamar isso de destino. Né? É muito mais fácil chamar de destino, é muito mais fácil buscar motivação, é muito mais fácil buscar o externo para culpar aquilo, né? A lei do menor esforço, a gente fala, do que você ir em busca realmente de trabalhar aquilo que está lá dentro de você. Basicamente, então, se eu for considerar que eu volto com motivação, possivelmente nesses 2, 3 dias o cara vai lá, já se emociona, compra lá um produto, daqui a pouco assim, coloca mais uma mentoria, coloca mais algo para dentro, porque geralmente é assim, né? Você passa 1, 2, 3 dias, tem os pitch de venda, então, e geralmente acontece no segundo dia e no terceiro dia, quando você está realmente, olha, isso aqui é a solução para mim. E depois tu volta, começa a cair na rotina de novo, e aquilo que era motivação, tu já não vê que não te resolve muito, porque tu tem outras tarefas. No final das contas, se um empresário que, obviamente, que está buscando conhecimento, está tentando fazer, buscasse um apoio, tanto né, psicológico, parapsicológico, isso de fato resolve mais o problema do que efetivamente você ir lá ter aquela motivação? Veja só, eu acredito que a gente não é uma ilha isolada, né? O silêncio, o recolhimento são necessários para a gente se conhecer. A gente vive numa sociedade muito barulhenta, né? Essas hipnoses coletivas, esses estímulos estão por toda parte. Então, a gente tem que ir desviando disso. Por isso que eu coloco, o recolhimento nesse momento é muito importante. Mas também precisa. Você principalmente no âmbito empresarial, você precisa estar convivendo em sociedade se você quiser ter resultado. Quando você diz apoio psicológico, é para você realmente entender quem você é. E o que está operando dentro de você para que você consiga, talvez, desbloquear aquelas travas, porque são travas ocultas. Essa hipnose coletiva seria a mesma coisa que o pessoal reclama de tela, né? Tu tá muito na tela.
Instagram, TikTok, isso são hipnoses coletivas, porque tu vai ganhando muito estímulo, seria considerado isso? Sim, você sai da realidade, né? Então... E como uma pessoa, por exemplo, mudaria... Porque quando a gente vai em eventos, vai olhando, vendo temáticas, a gente sabe, todo mundo sabe no consciente que todo mundo é diferente. Todo mundo é diferente, aquele resultado daquela pessoa não pode ser o mesmo, mas de forma inconsciente, a gente não acha que é parecido e quer atingir aquele resultado, por isso que talvez se vende uma coisa, uma ilusão, porque se você parar conscientemente, você olha, não, eu não, de fato eu sei que eu sou diferente, eu não vou atingir aquele objetivo, porque ele é diferente, mas no fundo, o nosso inconsciente não faz coisas que a gente talvez nem deveria fazer, ou não? Sim, o nosso inconsciente, na maior parte do tempo, comanda o nosso estado mental. Tem várias situações que fazem trazer bloqueio ou dentro do âmbito empresarial que a gente está falando aqui, por exemplo, programações de superproteção que a gente vê hoje, na geração que a gente está, é uma programação que a gente pode colocar aqui que é muito comum, né? Aqueles filhos, né, que acabam depois tendo que administrar a empresa do pai, da mãe, foram muito super protegidos, não aprenderam a trabalhar, ganharam tudo de mão beijada. E quando se vem, até administram bem a empresa, tudo, mas quando se coloca num estado sob pressão, por exemplo, eles bloqueiam. Porque o que está falando ali? É o inconsciente. Eu não dou conta. Sempre alguém fez por mim. Ele não teve o privilégio de passar pelo esforço e receber o benefício. Entende? Tem outras situações, como a questão de programação de não merecimento. Aquelas pessoas que, por algum motivo, carregam essa programação de não merecimento, travam no momento em que até fecham o contrato, mas não dão adiante o que precisa ser, entende? Fogem. Perfeito. Enfim, várias programações que a gente encaixa aí. Vamos puxar essa questão de não merecimento, porque aqui a gente sabe, né? Tanto quando eu passo também para os meus alunos, nas mentorias, e aí nós mesmos, né, passamos isso, que é a questão de precificação. Uhum. Todo mundo tem aquela barreira. Quanto que eu devo cobrar pelo meu trabalho e por que eu tenho que sempre valorizar ele? E eu acabo criticando, às vezes a gente faz o nosso preço pensando no bolso do outro. E não deveria fazer a nossa precificação no preço do outro, porque a gente tem que ter consciência que alguns clientes não vão ser teus clientes, e isso é totalmente natural. Mas por que é tão difícil para algumas pessoas cobrar? Por conta dessas programações. E aí a gente entende, dentro da visão da parapsicologia pangrisiana, que eu estudo, que a gente entende que é como o ser humano não ser integrado. Não é místico, é científico mesmo. A gente está em desconformidade, em desarmonia com a lei da vibração. Porque se você faz esforço, se você estudou para aquilo, você tem que cobrar. Você tem que ser recompensado por aquilo. Entendeu? Você precisa receber a matéria de volta. Então, quando a pessoa não consegue fazer esse movimento, ela está em desconformidade com essa lei, por conta de alguma programação subconsciente dela que ela vem trazendo. Inclusive, às vezes, desde a vida intrauterina ou de forma herdada. Quando a gente fala de forma herdada, a gente trabalha as civilizações. A civilização da carência, por exemplo, é uma que traz essas programações de escassez, as civilizações europeias pós-guerra, que trazem essa civilização, a gente carrega isso geneticamente com a gente e opera automático, sem que a gente perceba, principalmente, especialmente, às vezes, nos negócios, e a gente não se dá conta disso. Essas questões de passado, claro, eu vou também fazer um adendo aqui.
Ou seja, nós que temos descendência de italiano, que somos imigrantes, o que nós temos de padrões que são imperceptíveis? Às vezes a gente acha que só o nosso mundo, nascemos assim, morei sempre numa cidade pequena, morei sempre numa comunidade, e às vezes o cara vê que talvez teria que ter o mesmo resultado que todo mundo que teve ali, porque às vezes o ambiente não mudou, mas uma questão talvez passada, talvez muda o destino dele. O que é de fato afeta isso e por que tem alguma forma da gente mudar isso? Veja, aqui a gente pode colocar a questão da lealdade familiar inconsciente. Por exemplo, aquele empresário que cresce, né, que fez todo o esforço que fez, mas trava no momento em que ele nem se dá conta, mas quando ele sabe que é um risco deixar os outros, ele não está deixando para trás, mas ele está colhendo os benefícios que ele mesmo plantou. Então, isso é uma questão, lealdade familiar inconsciente. Quando ele trava no momento em que ele tem essa lealdade à família, à ancestralidade, tem outras situações também, da própria escassez, como eu falei, né? Empresário que às vezes se vê enriquecendo, mas que cresceu num ambiente onde dinheiro trazia a imagem, símbolo de briga, de desarmonia na família, né? Isso é muito comum. Então, essas civilizações, não só a italiana, mas a italiana a gente sabe que é muito sofrida, né? Mas são aquelas civilizações que preservavam até a última migalha, né? Então, nós temos aí, por exemplo, aqueles empresários que são sobreviventes. Por exemplo, um empresário que não investe no seu negócio. A gente pode dizer que eu andava estudando essa questão, achei interessante, porque tem algumas personalidades, e dentre elas a gente pode colocar 3 personalidades aqui: o executor, o criador e o sobrevivente. Aí a gente está falando do sobrevivente. O sobrevivente é aquele empresário, por exemplo, que ele aceita qualquer negócio, qualquer contrato, por medo de esperar algo melhor, né? Porque ele está operando nessa escassez e que pode sim estar relacionado a essa ancestralidade, a esses padrões que ele herda da família, né? Então a gente estuda aí para ele fazer essa compreensão disso, trazer o que está ali no subconsciente oculto ao consciente. Quando ele traz para o consciente, quando ele traz essa compreensão, ele começa a fazer o movimento para mudar, certo? Não adianta nada a compreensão sem o movimento. Por isso que não adianta nada terapia, né? Você compreender e também, depois que você sai da clínica, do consultório, você não coloca esse movimento. Por isso a gente sempre fala, a gente não tem paciência para ter paciente. A terapia, a saúde mental do cliente é como uma empresa. Então, nós temos sócio-cliente. O cliente também precisa fazer a parte dele. Né? O executor é aquele empresário que aprendeu desde pequeno, e aí tem relação com a família, com a origem também, dependendo da estrutura da personalidade dele, a se virar sozinho, a encontrar as respostas e as resoluções sozinho, porque foi a única forma que ele tinha para sobreviver. Então, é aquele empresário que vai sim vai delegar muito bem, vai trazer grandes resultados para a empresa, mas ele falha quando ele não sabe trabalhar em equipe. O criador é aquele que tem uma visão de negócio lá na frente, uma pessoa muito criativa, né? Mas trava quando precisa dar continuidade, quando precisa manter aquilo. Então, ele nunca vai parar num negócio só, sabe? Tem bastante gente que a gente sabe que começa uma coisa, para, não termina. A ideia, às vezes, é boa, para e não continua. Então, você veja quantos e quantos padrões a gente consegue identificar dentro do âmbito empresarial por conta dessas programações. Deixa eu te perguntar, a gente fala muito em consciente e inconsciente.
para o pessoal que está assistindo, o que seria o consciente e o que seria o inconsciente? Porque às vezes, tá consciente. O que é o consciente? O que é o inconsciente? Então, a gente coloca aqui, na visão pan-grisiana, a gente fala sobre subconsciente, né? Nós somos um, mas nós operamos como dois. A mente consciente, que é aquela mente crítica, analítica, né, que vai decidir o que é bom, o que é ruim, dependendo do âmbito cultural onde ela foi criada. E a mente subconsciente, que é todos os dados, todas as informações, todas as imagens que a gente guarda, mas que não são racionais, certo? Então, tudo aquilo que a gente foi adquirindo ao longo da vida, desde a vida intrauterina, a gente vai gravando na mente subconsciente. E como forma de sobrevivência, como tudo na natureza, uma mera plantinha, ela se adapta ao ambiente para sobreviver. Daria para falar que o subconsciente seria aquela decisão que você toma, mas você não sabe por que tomou? Exatamente. E o consciente é aquela decisão que você toma, mas você sabe, assim, né? Ela é perceptível, né? Que você tomou aquela decisão porque você, né, com alguns elementos e tal, você toma essa decisão. Tem como... Por que o empresário deixa tão distante, e assim, não só o empresário, mas todo mundo deixa tão distante essa questão da parte de mentalidade? Todo mundo hoje busca o sucesso, né? Então, assim, o sucesso ele pode ser relativo, financeiro e tal, mas todo mundo hoje tenta buscar uma alta performance. Por que essa alta performance nunca começa pelo mental? Assim, a gente agora está vendo, para quem conhece, tem algumas escolas, e eu estava acompanhando uma faculdade, né, que visa mais empreendedorismo, e ela justamente tem um módulo na faculdade só sobre mentalidade, sobre reprogramações, sobre o que a pessoa trava. Tem algumas coisas, não consegue falar em público. Por que não consegue falar em público? Não consegue precificar. Por que não consegue precificar? Se tem alguma coisa de escassez, por quê? E a faculdade é a Link, né? E tanto é que ela agora abriu nos Estados Unidos. Eu achei assim, excepcional a forma como a gente trabalha, e para tu ver como é diferente trazer uma mentalidade do empresariado que vai impactar na vida dele. Geralmente a gente começa um negócio e aí não vai dando certo, ou dá muito certo, porque às vezes a pessoa já tem uma programação que é para dar certo mesmo, mas às vezes ela tem uma programação que de fato ela vai sofrer, se ela não tomar cuidado, ela vai sofrer a vida inteira, né? Vai cometer os mesmos erros a vida inteira. Sim. Veja, eu acredito muito na lei do menor esforço. A gente sempre tende, o nosso subconsciente, né, sempre tende a tomar o caminho mais fácil, né? Onde não se precisa fazer esforço para se trabalhar, porque ali a gente fica acomodado, ali a gente sobrevive, ali a gente não precisa botar nada em jogo, né? E aí traz esse bloqueio, traz essa inércia. Eu acredito muito nessa questão quando você fala de mentalidade, porque às vezes as pessoas realmente não buscam, né, se autoconhecer ou realmente ver a vida por um ângulo mais real, mais verdadeiro, né? Não externalizar tudo, enfim. E o nosso mundo está cada vez mais super estimulado. Tem algum estilo de empresariado, ou, né, seja qualquer pessoa que... Vamos falar assim, uma parte mais chula. Qual é o modelo ideal de se ganhar dinheiro? Tem modelo ideal ou não tem modelo ideal? Aí você... Acho que você está fazendo uma pergunta que todo mundo gostaria então, é a pergunta de 100 ter milhões. essa resposta, né? Mas eu acredito muito nisso, e as pessoas não estão olhando por esse ângulo, entende? Não de mera motivação, de você criar, idolatrar figuras de sucesso, né? Que já estão algumas marcadas até, e tentar seguir o que elas fazem. Não. Você vai quebrar a cara
Porque você não está olhando para quem você é e o que você precisa entender para você conseguir funcionar de verdade. E se colocar, de fato, em harmonia com as leis cósmicas, porque é o que a gente trabalha, a lei da harmonia, da vibração, da evolução. Quando você não está na tua essência, quando você não está operando no teu estado mesmo, puro e verdadeiro, você não vai prosperar. Você não vai encontrar a verdade no outro, você só vai encontrar a verdade quando você realmente se encarar no espelho e olhar para si e ver o que você precisa trabalhar. Eu acredito nisso, né? Eu acho que não é diferente não no mundo empresarial. Tem perfis. Bom, vamos pegar um pouquinho mais para trás. Um casal que tem 2 filhos. O que seriam esses filhos? Tem ordem de preferência de filho? O que isso impacta na vida? Característica daquele filho, por exemplo, nasceu um filho homem. O que ele se tornaria? Tem lógica vindo uma filha mulher ou não vindo filho homem? Tem alguma diferença? Em que sentido, assim, que você está me perguntando isso? Por exemplo, quem nasce primeiro é o quê? Aí você está querendo colocar a questão da parapsicologia, né? Que o pessoal de cá eu precisaria explicar um pouquinho mais a fundo, que é como a gente trabalha dentro da visão da parapsicologia pangrisiana, né? A gente faz toda uma análise da estrutura familiar do indivíduo, a ancestralidade dos avós, dos bisavós, tem a programação de mulher sofrida, a programação de imagem negativa de homem, que é o que o Grisa, um pesquisador, um dos maiores parapsicólogos que existiu do Brasil maior, com base nas análises dele, com base nos estudos dele, ele foi fazendo essas constatações e foi entendendo que a nossa estrutura da personalidade, a nossa personalidade é esse jogo, se estrutura conforme isso e vai estruturando as programações conforme a gente vai tentando sobreviver. Então, o Grisa, ele já dizia na década de 80 que quem definia o sexo do bebê já era o subconsciente da mãe. E hoje já tem estudos comprovando isso dentro da ciência, né? E com base no que aquela mãe carrega de programação. Se ela é uma mulher que traz programações de imagem negativa de homem por conta do que ela viveu, da ancestralidade, da história, do que ela herdou das outras ancestrais, muito possivelmente ela vai ter mais facilidade para gerar mulheres. Porque as mulheres vão trazer... veja que a gente sempre fala aqui na questão... eu não gosto de usar muito essa questão, essa palavra de instinto, mas é basicamente isso, instinto de sobrevivência. Então, mulheres sustentam mais a prole, a família, ajudam, né, na sobrevivência. E o contrário, quando são programações de mulher sofrida, essa mulher não vai querer trazer mais uma mulher para sofrer. Essa é a análise que o Grisa fazia. Ela vai trazer homens. Claro que... E essa ideia de filho pragmático e filho idealista? Sim, aí a gente entra na questão... Grisa entendia que todo primeiro filho homem era o pragmático. E toda primeira filha mulher era pragmática. Então, só tem um pragmático em cada prole. Todos os outros são idealistas. E o que significa ser um filho pragmático? Esse é aquele filho, o primeiro filho, que na falta do pai ou da mãe, dependendo do sexo, por questão de sobrevivência e para manter a família de pé, ele vai assumir aquela personalidade mais objetiva, vai assumir aquela postura de pai ou de mãe, certo? Então, são essas pessoas que geralmente vão ser grandes empresários, né? Que vão estar à frente dos negócios. E os idealistas, por sua vez, são aquelas pessoas que são mais sensíveis, pensam mais no outro, são mais solidárias, entende? Geralmente
trazem dentro das profissões que elas podem exercer no âmbito artístico, entende? Porque são mais ligadas a essa questão de sensibilidade mesmo. Perfeito. Não, será isso que você queria? Seria regra ou não seria regra? Não é regra, porque dependendo da estrutura, dependendo como essa pessoa vai vivendo a vida, dependendo de como o subconsciente dela vai pegando as informações, os símbolos, as imagens, ele vai se adaptando da forma como precisa para sobreviver. Perfeito. Eu, por exemplo, sou uma pragmática muito sofrida. E uma pragmática muito sofrida vai ser sensível. Perfeito. Agora, minha pergunta, depois que a gente rodou, eu queria chegar nesse momento. O empresário precisa contratar funcionários, né? Precisa ter equipes. E tem alguns detalhes que, às vezes, a gente comete erros, que é contratar pessoas que sejam parecidas conosco. E a maioria das pessoas, se eu tivesse 10 de mim, seria importante. Mas será que contratar 10 pessoas parecidas com você seria bom? Por quê? Eu estou te falando, se você for um idealista e você tem uma certa tendência para algumas coisas, talvez você precisaria de um pragmático dentro da tua empresa. E aí é algo interessante porque a gente nunca, pelo menos, né, a gente nunca vê esse tipo de pergunta numa entrevista de emprego, né? Se você é pragmático, se você é idealista, claro, obviamente que você teria que ter uma consultoria de parapsicologia junto para você entender perfil comportamental. Sim. Porque a gente fala mentalidade do empresário e tal, mas às vezes uma mentalidade do empresário vai se chocar com a mentalidade do funcionário. E como é importante você fazer essa análise? Tu acha que empresário tem que contratar pessoas parecidas ou tem que pensar fora da caixa e encontrar pessoas que realmente talvez não sejam tão parecidas assim? Por que ele acha que é parecido? Para começo de conversa. Porque às vezes ele pode achar que é parecido, mas não é, né? Então, ele ter esse entendimento, com certeza, pensar fora da caixa é o que vai trazer esse diferencial. Eu acho que já começa por aí. Então, às vezes, tem alguém... Não precisa entender de parapsicologia, ou de pragmático, ou de idealista, ou de outros conhecimentos que tragam, né, essa visão ampla. Claro que... Mas você pode também trazer alguém com esse suporte para dentro da tua empresa. Isso é investir, né? Porque não adianta você se sobrecarregar com tanta coisa, com tanta informação, sozinho. Entendi. Né? E tem muito empresário que vai muito bem, cresce muito bem, consegue realmente se estruturar e às vezes aparece aquela oportunidade de anos e de falar aquele contrato que estava buscando, aquela informação que sempre correu e às vezes tanto se sabota, talvez não executando bem ou não percebe o que está se sabotando. Por que a pessoa se sabota? Ou seja, financeiramente, agora tem dinheiro, mas agora não tem dinheiro. Ou agora tem um contrato, mas agora não tem um contrato. E de forma imperceptível, eu sei que tem vários empresários que talvez estão escutando aqui, empresários, pessoas, que de fato se sabotam e nem percebem. Não percebe. Tem alguma explicação para isso? Por que faz isso? Porque é aquela programação inconsciente operando nele, né? Então, quando você começa a ter compreensão de quem você é, você começa a fazer esse movimento. Mas essa programação, vamos pensar agora, uma pessoa vem realmente, né? Olha, Gabi, eu quero... Acontece isso comigo. O que você faria com essa pessoa, com esse empresário? É fácil de identificar, porque assim... Todo mundo sofre. E como que a gente resolve isso? Obviamente que a gente vai falar tudo genérico aqui, até porque não tem como passar uma consultoria. Sim. Mas, pensando nele para resolver, é importante. O que seria importante ele se conhecer? E ele consegue resolver? Beleza, tem essa programação. E o que eu faço com ela? Eu quero tirar ela de mim. O que eu faço? Bom, nós trabalhamos com uma das técnicas, né, que dentro da parapsicologia pangrisiana, que é a minha especialização agora, com hipnose, tá? São sessões de hipnoterapia.
Então, isso vai auxiliar esse empresário com a hipnoterapia a identificar aonde mora esse padrão, essa memória, esse trauma que está trazendo esse bloqueio. Essa hipnose, só para te cortar, não é aquela que o pessoal faz de show, só para vocês entenderem que não é. Eu já fiz e não tem... Pelo menos eu não fiquei em transe. Vamos desmistificar a hipnose. Bom, a gente está o tempo todo operando na nossa mente, né, em estados de consciência e sobre as ondas cerebrais, certo? Hipnose nada mais é do que você conduzir o teu cliente a um estado de relaxamento profundo. Ele não vai ficar inconsciente. Eu não vou falar para ele comer cebola e achar que é chocolate ou sei lá o que várias... A primeira coisa que eu tinha medo é que ela fizesse alguma coisa, mas me colocasse em hipnose. Não. A gente faz a pessoa entrar num estado mais relaxado, porque quando ela está nesse estado de relaxamento, a mente consciente perde a força e dá força à mente subconsciente, que é onde estão essas programações, certo? Então, a mente crítica, a mente racional, perde a força porque precisa desse movimento para o subconsciente emergir e trazer essas informações, essas imagens, esses símbolos que estão trazendo esse bloqueio, esse trauma. Então, quando você entra em hipnose, a gente conduz o cliente a esse estado, ele vai voltar lá numa memória, numa sensação, num cheiro, numa percepção, numa lembrança da casa da avó, entende? Que você nem imaginava mais que você não lembra, sabe? Então, isso é hipnose. É um estado de relaxamento conduzido. Só que eu preciso da mente consciente e da mente subconsciente para fazer a técnica terapêutica. Porque de nada adianta eu conduzir esse negócio da pessoa dormir e ficar lá. Não existe. Porque ela está inconsciente. Como que ela vai racionalizar? Como que ela vai... ela precisa da mente consciente para fazer aquela compreensão, certo? Então, nas sessões de hipnoterapia é assim que a gente trabalha. Tendo a compreensão, entendeu? Tendo aquela lembrança, aquele trauma, aquela imagem, no consciente agora ativo, ela vai conseguir sair da clínica, só que aí é tarefa do cliente. E fazer os movimentos que ele precisa, porque não reprograma a mente se você não também trazer movimento, né? Você não criar padrões repetitivos para o teu cérebro, para você conseguir se adaptar à nova visão, ao novo mundo que você está entrando agora de consciência e de verdade. Então, hipnose nada mais do que você olhar para os fantasmas da tua mente, compreender eles, entende? E só para o pessoal entender, às vezes o pessoal acha que é só trauma. E às vezes não é só trauma, né, que você acaba tendo de programação. São detalhezinhos que você, poxa, nem sabia que era isso. Não precisa ser trauma. Uhum. São detalhezinhos que, às vezes quando você era criança, talvez faltou alguma coisa, ou faltou um detalhezinho e você achou que era aquilo, e às vezes uma coisa imperceptível. Para sobreviver, aquilo se instalou com tanta intensidade e tem muita relação com a emoção vivida. Quanto mais emoção, mais ele fica programado. A gente é como um robozinho. E essa programação, entende? Só para entender, tu havia comentado antes que também tem muita a questão da vida intrauterina. Uhum. O que é essa vida intrauterina, aqueles padrões ali da mãe? Porque às vezes a gente sabe que muitas pessoas tiveram gravidez inesperadas, em momentos diferentes. Talvez uma boa parte nunca foi programado e assim, é algo natural. Mas o que faz isso na cabeça de uma criança que futuramente vai ser um empresário, empresária? Muda ou não muda? Daqui a pouco, a mãe foi uma pessoa sofrida, estava passando dificuldade, levou um susto. O que isso muda na vida dele? Tudo que a mãe está sentindo, o bebezinho também está captando,
certo? Dentro da parapsicologia, a gente também estuda as questões de percepções extrasensoriais. E aí a gente entra em análise da paranormalidade. Nós não temos só os 5 sentidos, nós temos outras percepções que, por sobrevivência, a gente vai acabando adquirindo, certo? Conforme a necessidade. E esse bebezinho que está ali dentro, ele tem essas percepções. Ele sente o sofrimento da mãe, ele sente se ele foi desejado ou não, ele sente no momento do parto. Se foi um parto cesárea, por exemplo, ele não precisou fazer esforço para vir ao mundo, ele vai ser uma pessoa que vai estar programada nesse padrão, de não precisar fazer esforço. Então a questão da cesárea pode de fato impactar. Sim, são as programações em relação ao nosso nascimento, né? Então, Ou seja, tirou o nosso primeiro esforço da vida. Exatamente. Você já não se sente como um merecedor a partir dali, um vencedor a partir dali. Entende? E aí, Luiz, nasceu de cesárea? Poxa vida. Aí, ó, então é merecedor, caramba. Mas então isso, assim, a gente vê perceptivelmente, sabe? Essas... E o medo de falar em público, porque muita gente tem medo de falar em público. O que seria esse medo? Trauma de criança, trauma da mãe, ou ancestralidade? Depende do que ficou instalado na mente subconsciente desse indivíduo. Tem N fatores, né? Pode ser qualquer evento, certo? A mentalidade pode ser treinada? Pode ser treinada, sim. Pode ser compreendida e pode ser deve ser treinada. Deve ser repetida. Sério. Perfeito. Todo empresário tem um momento de atuação, de pressão de vida. Às vezes tem que tomar uma decisão ou tomar uma baita de uma decisão errada. Eu vou te falar um caso na semana passada. O cliente me liga, ele falou, olha, a gente participou de uma licitação aqui, venceu a licitação, um contrato bom, acho que eram uns 5, 6 milhões. E aí ele falou, olha, minha funcionária cometeu um equívoco. E ele falou, falha nossa. E ele falou, pô, as coisas estão tão difíceis. E aí acontece algo como uma coisa dessa. E ele falou, a vontade é de desistir. O que é a melhor decisão nesse momento? Ele consegue tomar uma decisão aborrecido, chateado? E ele falou, fiquei sábado e domingo pensando. Sábado e domingo pensando, remoendo. Aí que tá. Eu acredito, né? Eu não sou dona da verdade, mas pelo pouco que eu acredito, eu percebo assim. Eu acho que nenhum empresário, eu não sou empresária, mas nenhum empresário inteligente vai tomar uma decisão num dia ruim. Certo? É aquela história que eu havia falado no começo. Dá uma pausa entre o gatilho, entre o problema e o que você precisa resolver. Negócio que você precisa fechar. Para o teu cérebro trazer novos estímulos, novas percepções sensoriais, para vir à tona novas informações, novas imagens, para que você coloque a tua mente criativa a teu favor. O atleta, a maioria dos atletas, eles atuam sob pressão toda hora. Uhum. Né? A cabeça deles é treinável? Está treinada para isso? Ou realmente tem pessoas que nascem capacitadas para desenvolver esses raciocínios rápido? Vai bater um pênalti lá na Copa do Mundo, a última bola. A gente fala, erraria talvez, mas esse cara às vezes vai lá e acerta. Essas pessoas, elas nascem com dom mesmo ou não? Eu acho que tem dos dois, né? Todo mundo opera da mesma forma, então a nossa mente realmente opera por repetição. Então, se a gente treinar, se a gente sempre está em treinamento com novas habilidades, com novos... sempre vai estar... com certeza você vai ter resultados, certo?
Mas tem pessoas, sim, que eu acredito que por conta dessas mesmas programações, né, que a gente fala, por conta de sobrevivência, já lá desde pequenininho já foram desenvolvendo essas habilidades, né, de sempre estar, por questão de sobrevivência mesmo. Eu acredito muito que isso faz também parte da estrutura da personalidade do indivíduo. Tem muitas pessoas que não gostam de pressão, mas também tem receio da autoridade. Eu vejo que tem muitas pessoas que realmente baixam a cabeça assim, uma autoridade, tem medo. Por quê? Tem algum mecanismo de proteção ou aceitam qualquer coisa? Eu vou te falar um exemplo. A gente trabalha com muita licitação, muita construtora e tem muito fiscal ruim. E às vezes a pessoa, o fiscal falou isso, ou não quer pagar uma medição, ou está medindo errado. E eu acabo trabalhando que a pessoa que às vezes é muito se diz autoridade ou é muito grossa, não tem razão nenhuma ou não sabe nada. E aí às vezes o empresário toma aquele choque, precisa às vezes do dinheiro, precisa daquela medição. O que acontece? A pessoa que se acha muito autoridade e aquela pessoa que se acha muito submissa. Tudo é questão de programação? Eu acredito que sim. Veja só, nessa situação, o que a gente poderia dizer aí em relação ao fiscal, ou seja lá, qual figura que vá fazer com que ele tenha que ter uma reação em relação àquilo. Ou às vezes mostrar postura, ou às vezes também mostrar respeito. Qual que é a primeira figura de autoridade que a gente tem? Pai. Ou a ausência dele, né? Então, isso vai estruturar essa pessoa nesse sentido. Ou ela vai ser muito reativa para se defender, ou ela vai ser submissa para tentar pertencer, para tentar agradar, entende? Então, ela está operando ali o tempo todo sem perceber. Entendi. E pode estar relacionado, sim, com essa questão ali do fiscal, ou várias outras situações que, quando você se depara com algo que vá fazer que você sinta aquela emoção relacionada à figura do pai, assim, não é consciente. Você sente emocionalmente aquilo, e aí você vai operar como forma de sobrevivência, da forma como você está programado. O que daria para o empresário instalar na cabeça amanhã? Tem algum botãozinho que ele... eu quero melhorar, fazer algo diferente. Tem algo que dê para ele fazer, para entrar em estado de relaxamento, dormir melhor? O que daria para fazer se ele não quisesse fazer nada? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que não querem fazer, né, consultas com ninguém. E também não... Às vezes não tem tempo, ou essa é uma desculpa que muita gente dá, ou também, né, não tem disponibilidade. E também, às vezes, tem muitas pessoas que, eu me incluo, não quero ficar 2 anos fazendo. Veja só. Quero resolver o problema e pronto. Isso é porque você é um pragmático muito definido, né? Eu acredito, eu vejo você nisso. Você não tem paciência para estar tentando se sensibilizar ou tentar... Você quer as coisas muito objetivas, entende? Então, é muito natural que você... Quando você coloca isso em compreensão, já é um ponto-chave. Porque você só vai sair dessa resistência quando você vê que você precisa, às vezes, ceder também. Nem sempre a gente é dono da razão. É difícil, mas... Mas, assim, eu entendo. Não tem nenhum botão, tá? Pra você apertar. Mas eu acho que a compreensão... já te traz essa luz, assim. E, assim, não adianta também fazer nada sob pressão, né? Tudo tem um tempo, cada pessoa tem... eu acredito também nisso. Cada pessoa tem o seu tempo psíquico para trabalhar o que precisa ser trabalhado. Eu não forço isso nas minhas sessões de terapia. Quando eu vejo que a pessoa está tendo uma resistência, a gente vê... foge na hipnose, traz situações que é difícil de trabalhar, mas vai demorar mais tempo. Mas eu tenho paciência com esse cliente, porque eu sei que não adianta eu forçar. A mente dele não vai operar como eu quero que ela opere, entende? Então, paciência.
Eu acho que paciência e compreensão não tem botão, mas paciência e compreensão já é um bom começo. Hoje tu tem uma metodologia chamada metodologia Desperta. Qual que seria efetivamente o objetivo dela? Despertar aquelas reprogramações, despertar os gatilhos, reprogramar. O que estaria incluído para esse empresário que vai entrar dentro dessa metodologia para que realmente ele possa ter aquela alta performance, né, e passar por essas dificuldades que todo mundo hoje vem sofrendo? Então, o método Desperta, ele nasceu com base nos fundamentos do método Grisa, né? Mas eu trago um pouco da minha personalidade para esse método. Então, ele traz todas essas fundamentações da parapsicologia pangrisiana, mas traz também o meu diferencial em como trabalhar com essas pessoas, né? E as programações delas. Legal. Vamos fazer aqui um mitos, coisas rápidas aqui para fazer um fechamento. Estamos chegando aqui no final. Parapsicologia é uma autoajuda ou não? Tem diferença parapsicologia e autoajuda? Eu não gosto dessa palavra autoajuda. Por que não? Porque não gosto. Eu acho assim, compreensão. A gente sempre fala nessa questão. Compreensão, autocompreensão, autoconsciência, mas não autoajuda. Perfeito. Certo? Porque cada um tem em si a verdade. Eu vou te mostrar o caminho, mas a verdade está em você. Empresário que não tem tempo para isso, o que você responde? O que você responde para mim? Eu já respondi. Paciência, não precisa... Paciência e compreensão. Perfeito. E quem não acredita em nada? Como assim não acredita? Não acredita em parapsicologia, não acredita em ancestralidade, o que fazer? Mito? O cara se fecha? Qual é o destino dele? O inferno? Em alguma coisa ele vai acreditar, a gente precisa descobrir. Por que tá tão travado? Aonde que tá? O que ele acredita? Aonde tá a força dele, a fé dele e como ele vai conseguir resolver o que ele precisa resolver, né? Em algum lugar tá. Bem escondidinho, mas tá. Dá para medir algum resultado de algum jeito na parapsicologia ou não? Medir por exemplo, resultado. Por exemplo, eu quero melhorar em fechamento. Eu posso fazer um treinamento só de fechamento? Eu quero melhorar em cobrança, quero melhorar a autoridade. Eu posso conseguir medir resultado? Tá. Isso substitui terapia ou médico? Não, de forma alguma. São complementares? Sim. Todas as terapias integrativas, todas elas são importantes e eu entendo assim, por isso que eu falo, é a mente da pessoa. Você vai conseguir ter mais eficácia com aquilo que você vai se identificar melhor, com aquilo que você vai vibrar melhor. Tem gente que vai estar me ouvindo aqui falar jamais não quer, não, e tudo bem. Como tem gente que está me ouvindo falar e acha que vai funcionar assim as sessões de terapia. Medicação em momento algum. Porque às vezes você precisa da medicação para você sair daquela situação. Entende? É mais ou menos como tu falou lá no começo, a questão de... O cara fica animado, vai numa palestra, ele te dá aquele ânimo, mas se você não resolver o problema, Exatamente. Tu vai ficar uma vida inteira. A mesma coisa, você não vai ficar a vida inteira dependendo de uma medicação. Por isso a compreensão, por isso o autoconhecimento, a autoconsciência. Tem algum tempo que leva para o cara sentir a primeira mudança? Comecei a fazer 1 mês de terapia, eu consigo mudar alguma coisa? Não. Ou fiz uma sessão, consigo melhorar alguma coisa? Depende da pessoa, depende do psíquico da pessoa, da personalidade dele. Não tem como eu afirmar com total precisão isso, sabe? Pensando no empresário, se tivesse uma coisa para ele levar dessa nossa conversa, o que tu recomendaria ele levar para o coração dele, para a mentalidade dele, para começar a aplicar talvez para amanhã? Tem tanta coisa, né?
Mas eu acho que é muito importante a gente estar falando aqui agora, já que você tocou nessa questão também ali da saúde mental, da medicação, o que a gente tem vivido, né, na sociedade contemporânea. Essas hipnose coletiva em relação à alta performance, em você ter que resolver aquilo para ontem, porque senão você não vai prosperar. Claro que tem N fatores, questão de mercado, que a gente não pode excluir, porque também é uma realidade, mas ter essa consciência de que também não é assim, sabe? Eu acho que talvez nesse sentido, para fechar a questão da mentalidade, né? Que para mim a mentalidade seria, no âmbito empresarial, seria focado nesse sentido que eu tenho para trazer hoje. Perfeito. Pessoal, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Hoje, obviamente, é um papo realmente para trazer um pouquinho mais sobre mentalidade, sobre alguns problemas que a gente acha que no dia a dia a gente acha que é uma coisa e na verdade são outras. Às vezes a gente nem tem culpa daquilo que está programado, né? Você viu que tem a questão da ancestralidade, tem a questão de vida intrauterina, então tem vários fatores que infelizmente a gente não consegue contornar, e às vezes tu tá batendo cabeça, tu tá batendo biela, tá cometendo os mesmos erros e aquilo tá virando cíclico e você não tá ligado que talvez teria que procurar às vezes uma ajuda, realmente melhorar aquele ponteiro da tua cabeça em si. Eu vou fazer o fechamento aqui. Gosto sempre de falar, curtam, sigam o canal. Claro, os nossos episódios não são sempre rotineiros, mas sempre tem ali informações relevantes e, claro, a gente sempre vai buscando mais informações para vocês. Vou deixar aqui o contato da Gabi, a Gabi vai se apresentar, e aí onde elas vão te encontrar também, para te começar a seguir, acompanhar o teu trabalho. Agradeço mais uma vez aqui a ter aceitado o meu convite. Obviamente que se não aceitasse ia ter reino em casa, mas agradeço mais uma vez a sua disposição. Vou te passar a palavra aí para te fazer as considerações finais, te colocar teu Instagram, e muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, né? Estou iniciando a carreira agora nessa questão da parapsicologia, da saúde mental, então para mim é muito importante ter você como parceiro. Eu fiquei muito feliz como você conduziu, como você iniciou esse podcast. Então, até fiquei um pouquinho emocionada. Tava até nervosa, porque eu nunca fiz um podcast. Eu também tenho, né, as minhas programações. Então, é natural, que é humano que a gente tem esse nervosismo, às vezes, para falar. Mas é importante dar esse passo para você sair do lugar, para você se colocar em movimento. E eu não seria essa pessoa que eu sou hoje, com essa consciência que eu sou hoje, se eu não tivesse você, se eu não tivesse o teu apoio durante esses 20 anos. Então, muito obrigada. Sucesso para nós. É isso aí. Pessoal, grande abraço. Até o próximo episódio.